Quem chegou com muita expectativa neste lugar, amados? Só para eu saber. Glória a Deus. Os irmãos, tem muitas pessoas ainda que acham janeiro, né? Janeiro ainda é a época de férias, né? Mas ainda não é, né, irmãos? Mas janeiro dá aquele sentimento, né? Queridos, antes de nós começarmos a ler qualquer coisa aqui, eu quero ler um pouco do texto da ceia. Antes de entrarmos no outro assunto, não é o assunto. Quem sabe onde está escrito o texto da ceia? Qual que é, irmãos? 1 aos Coríntios, capítulo 11. Abra aí comigo. Capítulo 11 de primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Eu quero ler exatamente o verso de número 28. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11 e verso de número 28. Quem achou, diga amém. Examine-se, pois, o homem a si, e assim coma deste pão e beba deste. Quero ler de novo. Examine-se, pois, o homem a si, e assim coma deste pão e beba deste. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Glória a Deus. Volta um pouquinho comigo, irmãos. Romanos, capítulo 11. Capítulo 11 de Romanos. Desculpa, irmãos, 13 e 11. Eu ia falar 11 e 13, mas eu quero 13 e 11. Capítulo 13 de Romanos e verso de número 11. Todos acharam? Amém? E digo isto, que conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do que, irmãos? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Até aqui, irmãos. Quero, antes de nós começarmos qualquer coisa, amados, eu não sei como que foi o seu restinho de 2023 e o seu início de 2024, mas eu tenho para mim, amados, que o fim do ano ele demonstra duas coisas na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Ou demonstra que esse homem, essa mulher é um servo de Jesus, apaixonado por Jesus, ou ele demonstra, infelizmente, irmãos, que essa pessoa está precisando firmar um pouco mais. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas elas viajam para a casa dos seus parentes ou com outras pessoas e às vezes ela não guarda, muitas vezes, o que é de maior importância, que é a presença do Espírito Santo. Às vezes nós temos tempo com os nossos familiares, temos tempo com as pessoas que nós amamos, às vezes temos tempo com as pessoas que nós queremos comunhão, mas muitas vezes nós deixamos o Espírito Santo de lado como se nós tirássemos férias também de Deus. E não estou dizendo que isso houve na minha vida ou na sua vida, amém, irmãos? Eu só quero que antes de nós iniciarmos qualquer leitura da palavra, eu quero que nós façamos uma análise de nós mesmos. Porque nós estamos na primeira Santa Ceia do ano, irmãos. Nós estamos no primeiro momento do ano de 2024, onde a igreja se reúne para tocar no corpo e beber do sangue. Nós não estamos nos reunindo aqui para somente pedirmos perdão, não. Nós não estamos reunindo aqui somente para ouvir uma palavra. Nós estamos aqui para ter comunhão com o Senhor. Nós estamos aqui para tornarmos um com Ele, como diz em João 6,53, que quem não comer do corpo e não beber do sangue, não tem parte com Ele. Então nós estamos aqui para ter parte com Deus. Só que nós servimos um Deus que é 3 vezes santo. Mas por que Ele é 3 vezes santo? Porque o Pai é santo, o Filho é santo e tem o Espírito que também é santo. E eu quero que antes que nós começamos, eu quero que você feche os seus olhos aí por um instante. Eu quero que você faça uma análise, como nós lemos aqui em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, esse texto da ceia, ele diz: analise o homem a si mesmo. Eu quero que nesse início, amados, o culto já se iniciou há algum tempo,
Mas eu quero que você faça uma análise de como está o seu coração aqui diante de Deus nessa noite. Às vezes você chegou no seu coração e na sua mente cheio de decisões já tomadas, que muitas vezes vão ferir com o seu relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes você chegou aqui vibrante de alegria, você não esperava muitas vezes esse momento, você estava na expectativa de vir para a casa do Pai. Ou às vezes também você deu uma deslizada de alguma forma nesse fim do ano, nas suas viagens, na sua estada na sua casa ou o que for. Mas uma coisa é, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor e para o Senhor. E o Espírito Santo nos diz nessa noite para nós analisarmos. Ele diz que por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E agora o Paulo, escrevendo na igreja de Romano, aos Romanos, na igreja que estava ali em Roma, ele começa a dizer: já é hora, não é amanhã, não é depois, já é hora de despertarmos do sono, porque a noite já passou e o dia é chegada, e hoje nós estamos mais perto de estarmos com Cristo do que do dia que nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Ele. Então faça essa breve análise. Veja hoje como que está as suas vestes para se apresentar na casa do pão. Veja hoje como que está os seus pensamentos, como que está o seu coração. Muitas vezes ninguém viu, ninguém soube, mas eu quero te dizer que aquele que não há quem esconda, aquele que não há de quem nós possamos esconder, Ele vê todas as coisas. Mas às vezes você, após essa análise, você vai dizer: pastor, eu estou bem, Espírito Santo, eu estou bem em comunhão. E eu quero te dizer: bendito seja o Senhor que te conservou. Mas se você está aqui hoje com a condição de dizer: as minhas vestes não estão boas, não é o pastor, não é os irmãos, é o Espírito que te sonda agora, é o Espírito que te pesa agora, é o Espírito que te faz lembrar, é o Espírito que te mostra todas as coisas, porque essa é uma noite de deixarmos o sono para trás. Essa é uma noite de deixarmos as situações para trás, mas de confessarmos diante de um Deus que tem poder para nos perdoar. Essa é uma noite de nós mudarmos a nossa mente, se precisamos assim. É uma noite para nós analisarmos. Faça essa análise rapidamente. Eu quero orar por isso nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui. Senhor, nós estamos aqui com temor e tremor diante do Senhor. Oh, rabassuri de cor, ramande nebiaçu de canta, rabaço de cor. Senhor, todas as vezes que o Abraão chegava no lugar, que o Isaac chegava, que o Jacó chegava nas suas peregrinações, eles faziam um altar para louvar e bendizer ao seu nome. Em todo lugar eles bendiziam e exaltavam o Senhor, porque deu vitória ao Deus Todo-Poderoso. E nós estamos aqui na primeira Santa Ceia do ano, a primícia das ceias. Nós estamos aqui hoje, Pai, e nós não queremos, Senhor, estarmos se apresentando diante do Senhor com vestes sujas. Nós não queremos, Senhor, estarmos nos apresentando diante do Senhor, diante de uma palavra tão maravilhosa e poderosa para este ano, que é um ano de grandes conquistas. Nós não queremos já no primeiro momento de reunirmos nessa grande celebração, Pai, de estarmos faltosos para com o Senhor. Espírito Santo, sonda-nos agora. Sonda a nossa mente, sonda o nosso coração, sonda o mais profundo dos nossos pensamentos e sentimentos. Veja agora, Pai, os nossos caminhos e os nossos passos. Veja agora cada lugar que passamos, cada palavra que liberamos, cada coisa que colocamos diante dos nossos olhos, cada som que colocamos aos nossos ouvidos. Sonda-nos agora, Senhor.
E se tem algo, Espírito Santo, que te tem te entristecido, se tem algo nesta noite que pode nos impedir de termos uma comunhão com o Senhor, mostra-nos nesta noite, mostra para despertarmos do sono, para acordarmos e para podermos termos nessa noite, Pai querido e santo, uma transformação de mente, uma transformação de sentimento, uma transformação de atitude, e que haja em nós, como houve naquele dia com Saul, após sair da casa do Samuel, o Espírito do Senhor adentrou a ele e tornou ele um outro homem. Torna-nos diferente nesta noite, Espírito Santo. Nós não queremos nos apresentar à mesa, nós não queremos nos apresentar à mesa de qualquer forma, mas nós queremos estar santo para esse Deus, queremos estar preparados, queremos estar atentos para sentarmos à mesa, para compartilharmos do pão, bebermos do sangue daquele que é digno de receber toda a nossa adoração. Amado Espírito Santo, sonda-nos nesta noite. Senhor Jesus, receba nessa noite, receba a nossa adoração, Senhor. Receba-nos em Tua presença, receba-nos nesta noite em comunhão com Teu Espírito, Senhor, porque nós não estamos aqui de qualquer forma, nós não estamos aqui sem consciência, não, Senhor. Nós temos consciência que Tu és o soberano, que Tu és o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Temos conhecimento e conhecemos que Tu és o Senhor dos céus e da terra, e não há outro como Tu, Senhor. Sonda-nos nesta noite, Espírito Santo, para tocarmos, para bebermos, para comermos em comunhão com o Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vejo que nós sempre temos que estar muito bem preparados. Algo que eu sempre coloco no meu coração é que os primeiros dias de janeiro, quando chega os primeiros dias de janeiro, eu tenho que estar muito bem preparado, porque os primeiros dias eu tenho que devotar ele ao Senhor. E nós estamos na primeira Santa Ceia. Isso é muito, muito bom. E eu sei, amados, que nós estamos aqui para termos comunhão com o Senhor. Quem veio ter comunhão com o Senhor? E isso é maravilhoso. Glória a Deus. Mas eu quero ler alguns textos agora, quero gastar alguns tempos lendo a palavra do Senhor. Abra comigo em Isaías, capítulo de número 54. Isaías 54, verso de número 1. Palavras que escreveu o profeta Isaías, capítulo de número 54 e verso de número 1. Quem achou, diga amém. Canta alegremente, ó estéreo, que não destes a luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da sua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeçam. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita, a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não será envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado Deus de toda terra. Verso 17 agora. Toda ferramenta, ou em outras traduções, toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o
Senhor. Glória a Deus. Vamos ler até aqui por enquanto, amados. Mas todo ano, nós iniciamos o ano com uma palavra do Espírito Santo. E eu fico às vezes também muito na expectativa de receber essa palavra. Amados, e nós estamos numa palavra maravilhosíssima, não que as outras não fossem, mas essa é mais uma palavra maravilhosa que o Espírito Santo tem liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amados, eu vejo quando o Senhor está falando ali com o Josué, ele fala assim, santifica que amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O Senhor fala para o povo se santificar, porque no dia seguinte haveria maravilhas no meio de Israel. O Senhor faria livramentos extraordinários no meio do povo. E eu fico imaginando, irmãos, imagina 3 anos o Senhor nos falando para nós nos consagrarmos, e agora após esses 3 anos vem uma palavra dizendo que é ano de grandes conquistas, o tempo de grandes conquistas. Amados, o presbítero Caio falou uma coisa aqui no domingo que eu achei interessante. Ele falou 2 coisas. A primeira, não foi só essas 2 coisas, foram mais, mas eu atentei a essa ao meu coração, sobre o que é conquista. É tomar posse de um território com grande esforço, não é isso? E luta, né? Grande luta e esforço. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante também, que tem muitas pessoas achando que esse é um ano de grandes presentes. Mas é claro que conquista traz presentes, amém? Mas muitas vezes, amados, eu e você queremos as coisas de mão beijadas. Eu e você queremos a facilidade das coisas. Nós queremos unção sem oração. Nós queremos inteligência sem ler a palavra. Nós queremos livramento sem luta. E nós queremos muitas coisas, mas nós não queremos os meios pelas quais essas coisas movem. A sabedoria só vem através da busca do conhecimento. E o Senhor diz isso, que aos que me amam me buscam, os que de madrugada me buscam me encontram. Eu amo os que me amam. Ali quando está falando da sabedoria. Então a sabedoria só vem quando nós buscamos na palavra esta sabedoria. A vitória só vem quando nós entramos nas lutas com o Senhor para termos vitória. Amados, e quando eu estava conversando com alguns irmãos, e às vezes quando vem essa palavra, né, ano de grandes conquistas, irmão, você não precisa me responder, mas às vezes, na sua grande maioria, nós atrelamos isso somente, não estou dizendo que não é sim, mas somente o que tange a área financeira. Nós muitas vezes pensamos, esse é o ano que eu vou ficar rico, esse é o ano que eu vou ficar milionário, esse é o ano que eu compro minha casa, compro meu carro. E eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, irmãos, e eu profetizo que aconteça na sua vida, amém, irmãos? Que Deus te prospere, que Deus te prospere. Tem pessoas que não prosperam porque elas amam mais ao dinheiro do que a Deus, por isso que não prosperam. Mas quando a Bíblia vem falando sobre conquista, irmãos, é muito mais profundo do que nós imaginamos. É muito mais além do que somente uma área das nossas vidas. E todas as coisas que vêm da parte de Deus, primeiro ela rege no plano espiritual e depois ela se manifesta no plano natural. Deus, ele vai trazer em primeiro momento, pode ter certeza, irmãos, na minha vida e na sua vida, que temos que analisar. A primeira conquista que eu e você temos que fazer é que no tange o crescimento do reino e da obra de Deus. A primeira conquista que nós temos é o quê? É chegar numa terra e fazer como Abraão fazia, como Jacó fazia, o Isaac fazia. Eles chegavam na terra e já faziam um altar para adorar o nome do Senhor. Se esse é um ano de grande conquista, a primeira coisa que eu e você temos que fazer é entender as conquistas no que tange o plano igreja. O que Deus quer que nós como igreja avancemos? O que Deus quer que eu e você como igreja transformemos de mente, de coração, de atitude? O primeiro ponto que vem é a honra a Deus para consequência de tudo aquilo que tem na minha vida e na sua vida desprender. É como se tivesse uma trava. Ela só destrava quando nós acionamos o plano que agrada o coração de Deus. Porque de Deus vem as conquistas, de Deus vem as prosperidades, de Deus vem a saúde, de Deus vem as vitórias. É de Deus e somente de Deus. Quando você começa a ler a palavra do Senhor, irmão, você vai ver que coisas grandiosas o povo de Deus fez. Algo assim, irmãos, é indizível. Um povo pequeno, um povo em menores números, ser tão livrados por Deus.
Só que muitas vezes, amados, nós nos esquecemos. E eu não, mais uma vez, irmãos, quero deixar muito bem claro, porque essa palavra é uma palavra muito poderosa para a minha vida e para a sua vida, amém? Quando eu falo poderosa é porque essa palavra de conquista, ela traz mudanças em várias áreas, em várias mentes, em vários corações. Essa palavra de conquista vai trazer libertação na vida de muitas pessoas. Essa palavra de conquista vai trazer cura na vida de muitas pessoas, porque às vezes a conquista que você quer não é financeira, não é material, é espiritual. Às vezes a conquista que você quer é paz na sua mente, no seu coração. Então, se é isso, é o que diz lá no significado. Você vai conquistar um território, uma área com grande esforço e grande luta. E é isso que nós temos que ter na nossa mente. Nós estamos em um ano de batalha. Nós estamos em um ano de nós batalharmos. Mas eu quero te dizer, não é batalhas em vão, é batalhas para nós alcançarmos aquilo que é de Deus. E é um ano de grandes provações, meu amado. Porque para ter vitória vai ter provação. Para ter vitória, o Senhor vai provar o meu e o seu coração. O Senhor vai pesar na minha mente, na sua mente, no meu coração e no seu coração, as intenções do meu e do seu coração para nos direcionar. Essa é uma palavra, irmãos, que tem que nortear a minha vida e na sua vida, porque eu quero te dizer, nem todo mundo que entra em batalha vence, porque a pessoa que entra com você é o que faz a diferença. Quando Gideão entrou em batalha, 300 homens foi suficiente para acabar com milhares. Mas quem entrou do lado do Gideão foi aquele que nunca perdeu guerra. Aquele que entrou direcionando o povo de Israel com 300 homens. Quando eles estavam em 32 mil, eles já estavam em menor números. Quando cai para 300, irmãos, é uma formiguinha com um elefante. Mas não é a quantidade, mas quem desceu para a batalha. E diz a palavra que com os 300 Deus dá a vitória para o seu povo. Então a conquista não se diz propriamente de mim ou de você, mas das estratégias. Diz basicamente do poder de guerra, do poder de força. E geralmente quando se fala do reino de Deus, o poder de força nunca se foi no natural. Quando fala de conquista dentro da Bíblia, não é como conquistas quando você vai ver aí o Churchill, quando você vai ver história de Napoleão ou outros homens aí, você não vai ver que eles fizeram estratégias, tiveram poder de guerra, poder bélico. Quando se fala de conquista na Bíblia, não tem essa lógica do homem. A conquista na Bíblia sempre foi algo de uma forma muito, vamos colocar assim, de uma forma muito desproporcional. A Bíblia chega e nos diz que 300 homens vencem milhares. A Bíblia diz que uma noite um anjo sai no arraial e mata 185 mil dos assírios. A Bíblia diz que o Josafá vai para um monte, começa a adorar a Deus, e Deus vai, desbarata o meio do povo, faz um virar contra eles. Então nunca foi sobre o que você tem, mas o que você pode dar. Nunca foi sobre o tanto de soldados que você tem para entrar numa batalha, mas quantos corações foram ofertados para Deus nessa batalha. E quando Deus sonda o meu e o seu coração, irmãos, Ele vai nos recompensar baseado naquilo que Ele está olhando para mim e para você. Mas o Senhor sempre vai vir: a minha glória a outro eu não darei. Então a primeira coisa, irmãos, que eu e você temos que alinhar já nesse ano é o nosso coração para com os planos de Deus. Pastor, mas eu não tenho vontade. Então, irmão, você pode ter certeza, você pode conquistar o que você quiser no plano natural. O plano espiritual você não vai alcançar. E eu quero dizer que o natural, ele tem um certo limite. Chega uma hora que não tem mais nada que supre do plano natural. Mas quando você está no plano espiritual bem suprido, no plano com Deus, no seu relacionamento com o Senhor, eu quero te dizer que todas as coisas na sua vida começam a ir bem. Todas as coisas na sua vida vão direcionando bem. Amados, quantos de nós no ano passado falamos que iríamos fazer tantas coisas e não fizemos nada? Quantos de nós falamos que lá na virada do ano de 2022 para 2023, esse ano eu serei um homem, eu serei uma mulher diferente. Você foi diferente mesmo, diferente para com seu pai. E às vezes, amados, nós já estamos fazendo planos do nosso coração no que tange os nossos negócios. Faça mesmo, irmãos, faça mesmo. Um homem que não planeja os seus negócios, ele vai ser envergonhado. Então planeje bem. O problema é que muitas vezes nós adentramos querendo algo diferente, mas nós esquecemos de honrar o Senhor como primícia de todas as coisas.
Mas se eu e você hoje, irmãos, nesse exato momento, ainda em janeiro, se nós entendermos quem nós somos, de quem nós somos e para quem iremos, nós vamos sair daqui nesta noite. Se não estivermos, que eu creio que nós estamos, mas nós vamos sair daqui nesta noite com o nosso coração alinhado com os planos e propósitos de Deus na minha vida e na sua vida. Mas a igreja de Jesus que aqui se reúne, essa quantidade de pessoas que aqui se reúne, ela é suficiente para ganhar esta cidade, este país e esse continente. Essa quantidade de pessoas que aqui estão, meu amado, essa quantidade. Ah, pastor, mas e se não tiver? Também é possível. Ah, pastor, mas se tiver um? É possível. Porque com Deus, irmãos, o menor virá a ser 1000. É isso que Deus diz. A questão é que nós temos que entender que tipo de conquistas eu e você queremos ter na nossa vida. Que tipo de conquistas eu e você queremos já estabelecer e dizer: este ano eu conquistei. O que é que você quer em primeiro lugar? Porque se não for o reino de Deus, eu quero te dizer que as suas conquistas estão erradas. Não adianta você entrar na terra para conquistar território e só se ludibriar com os despojos da guerra. Os despojos da guerra vão ter. Toda conquista tem despojos. Toda conquista, a não ser aquela ali que Deus falou que não era para pegar ali em Jericó. Mas as guerras enriqueceram o povo. O povo entrava, lutava, mas eles eram prósperos e tinham livramentos da parte de Deus. Mas quando nós começamos a olhar, a Bíblia diz aqui, ó, toda arma ou toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim. Diz quem, irmãos? O Senhor. Olha que coisa linda. Vou citar, o pastor Christian já leu aqui a palavra, o texto rema deste ano. Tem gente que fala assim: pastor, esse ano é um ano de grandes conquistas. Mas qual que é a palavra, irmãos? Qual que é o texto? Você tem que guardar no seu coração o texto. Porque não adianta ter conquista sem a palavra que libera as conquistas, amém? Sempre a matéria. Para ter algo feito da parte de Deus tem que ter uma matéria, algo para ser criado. E a matéria é a palavra. A palavra, ela cria todas as coisas. É a matéria para gerar vida na minha vida e na sua vida. E o Josué diz lá, né, no capítulo 1, verso 9, quando Deus fala para o Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom. Não temas nem te espanta, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que... Olha para você ver, irmãos. Quando você começa a ver Deus falando com Josué, o primeiro capítulo de Josué é simples, se resume em algumas coisas. No que se resume? Seja fiel à minha palavra e às minhas ordenanças. Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas fique feliz que você vai ter vitória se você estiver comigo. Pode se esforçar muito. E ele fala várias vezes: esforça. E ele fala ainda: tem bom ânimo. Não é esforçar dizendo, reclamando, resmungando ou murmurando. É esforçar, estar alegre que o nosso trabalho há uma recompensa do Senhor. É sabermos que nós já entramos, irmãos. É muito interessante a mentalidade que a igreja tem que ter nesses dias. E não só nesses dias, em todos os dias. A igreja entra na batalha para aprender nela, porque a vitória já é certa. As batalhas vêm simplesmente para nos ensinar, porque se elas são travadas com o Senhor, a vitória é certa, não tem resultado diferente. Você não entra com Deus com plano B. Ah, se der errado, eu faço isso. Não, com plano B, com o plano de Deus não é nem o A nem o B, é o plano D, é o plano Deus. É só Deus que vai fazer. Você entra sem ter recursos, você entra sem saber, você entra com os outros dizendo que não é para entrar, mas se Deus falou com você fazer, faça, meu amado, porque a vitória é certa. Quando você começa a ver, irmãos, essa semana eu estou maravilhado com Abraão, sabe? Eu acho que eu li sobre o Abraão essa semana umas 200 vezes, irmãos. Eu acho que eu fiquei, sabe? É maravilhosa a história do Abraão. Aí eu vou lá, estou lá na frente na leitura bíblica, mas eu volto lá atrás e falo assim: eu tenho que ler lá na frente, mas eu tenho que voltar aqui e ler Abraão de novo. Eu tenho que ir lá na frente. Irmãos, é maravilhoso. Deus falava com Abraão: Abraão, olha, eu vou fazer um concerto com você. Você vai circuncidar todo macho, todo comprado por dinheiro, todo homem, o macho do 8º dia e todos os comprados por dinheiro. A Bíblia fala que na hora que Deus acabou de falar, o Abraão foi lá e circuncidou todo mundo. Irmãos, olha para você ver. Entre Deus falar e o Abraão fazer, não houve tempo, foi na hora. Deus falava com Abraão: Abraão, apareceu de noite: Abraão, quero Isaac. De manhã ele já estava levantando para ir embora sacrificar o Isaac.
Mas ele não pensava, irmãos, que Deus iria livrar. Não, lendo o escritor aos Hebreus no capítulo 11, você tem certeza que ele iria sacrificar o Isaac. O Abraão iria sacrificar o Isaac, porque o escritor aos Hebreus começa a dizer no capítulo 11, porque o Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o Isaac dos mortos. Então não era que Deus iria vir impedir, ele iria sacrificar, mas ele sabia que Deus podia ressuscitar aquele garoto. Por quê? Porque ele sempre era obediente ao Senhor. Por isso que ele conquistou as nações. Por isso que veio a multidão. Por isso que veio. Você pode conta hoje, irmãos, quantas pessoas estão na terra? Quantas pessoas estão aí? Quantas descendências veio do Abraão? Se você puder contar. Mas ele fazia o que era para ser feito. E eu quero só citar mais um texto a respeito dele. Capítulo 18 de Gênesis. Nós estamos falando de conquista, irmãos. E o Abraão conquistou muitas coisas. Gênesis, capítulo 18 e verso de número 14. 18, 14. Quem achou, diga amém. Ixi, o meu voltou aqui por causa desse vento. Espera aí, pronto, 18, 14. Haveria coisa... Vamos ver o 13 Vamos ver o 12 para entendermos o contexto. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Verso 14, meus amados. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E aí, irmãos, teria? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, por quanto temeu. E ele disse: não diga isso, porque te ristes. E levantaram-se aqueles varões dali, olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando. Irmãos, preste bem atenção nesse trecho agora. E disse o Senhor: olha o que o Senhor está dizendo: ocultarei eu a Abraão o que o faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as coisas da terra, todas as nações da terra. Olha o que Deus está dizendo. Você acha que eu vou ocultar alguma coisa do Abraão, sendo que ele vai ser poderoso? Ele está vindo dele, o meu povo. Porque olha agora o testemunho, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, acerca dele tem falado. Deus começa a dizer, vem ali aqueles 3 varões, Deus está ali com aqueles varões, aqueles varões que estão ali, Deus está com eles. Depois 2 vão para Sodoma, e eu creio ali a manifestação do Senhor. E o Senhor vai lá e fala assim: eu vou ocultar alguma coisa do Abraão, sendo que o Abraão é dele que vai vir as multidões do meu povo, é dele. Aí Deus começa a dizer algo, irmãos, que é maravilhosíssimo para mim e para você, nós que queremos conquistar da parte de Deus. Jeremias no 33 e no verso 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não. Deus está falando que se você falar com ele, ele vai te contar coisa que você não. 25:14 de Salmos diz que o Senhor faz revelar o temor dele, o segredo dele àqueles que o temem. O Senhor revela os seus segredos àqueles que o temem. A Bíblia começa a dizer em 1 Coríntios capítulo 2 que o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus. Então o que está dizendo aqui é que Deus estava falando algo em oculto que seria feito, estava revelando aos ouvidos do Abraão. Só que o testemunho de Deus é ele falando assim: porque eu conheço, a Bíblia diz que no início Deus vê o fim de todas as coisas, amém, irmãos? E Deus está dando testemunho, porque eu sei que o Abraão vai continuar sendo firme. Eu sei que o Abraão vai ensinar a casa dele. Eu sei que o Abraão vai ensinar os filhos dele a me honrarem e me servirem. Eu sei que ele é fiel e íntegro diante de mim. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo: eu sei que ele é homem de Deus. Eu sei que ele é um servo, porque ele vai ensinar a casa dele em justiça. E eu quero te perguntar, irmãos, o que Deus está vendo de mim, de você aqui agora? O que Deus está sondando agora o meu e o seu coração? Às vezes ele pode estar sondando o meu e o seu coração com planos já de o abandonar, com planos
plano já de o deixar, com um plano de dar menos para Ele este ano. Às vezes Ele já está sondando o meu e o seu coração, e já está vendo e dando um testemunho, para saber se nós estamos fazendo, não só para nós, mas para a nossa posteridade. Mas o ano de conquista vai muito mais além daquilo que nós conseguimos fazer, mas aquilo que nós conseguimos ofertar diante de Deus. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de ofertar tempo, ofertar o coração, ofertar as atitudes. Porque às vezes durante a semana, a sua semana é tão corrida e você não tem tempo para vir para a casa de Deus. Às vezes a sua semana é tão corrida, você não tem tempo para fazer uma célula, uma casa de paz, você não tem tempo para discipular, você não tem tempo para nada, mas no domingo você está lá, domingo você está buscando a Deus. Eu quero dizer, irmãos, esse é um tempo de você conquistar algo na sua vida. Ah, pastor, eu não consigo fazer casa de paz. Então peça a libertação da parte de Deus e conquiste isso na sua vida. Ah, eu não consigo fazer célula. Peça a Deus libertação e conquiste isso na sua vida. Ajunte alguns irmãos com você, abra uma célula e conquiste outras vidas para a glória de Deus. Isso vai desprender bênção sobre a sua casa, meu amado. Isso vai desprender bênção sobre os seus negócios. Isso vai desprender bênção. Ah, pastor, então quer dizer que se eu não fizer isso, não vai ter bênção? Não é isso que eu estou dizendo. É agrada o Senhor e Ele considerar o que deseja o seu coração. Não é se agrade e Deus vai fazer. É agrade a Ele. É do jeito dEle, da forma dEle, da vontade dEle. Amados, mas eu sei que esse ano vai ser um ano extraordinário para a igreja de Jesus. Quem crê nisso? Irmãos, esse ano eu sei que nós vamos tomar territórios. Esse ano nós vamos ganhar alma para Jesus. Esse ano, não que nós não tenhamos feito, mas esse ano é o ano de nós, junto com a igreja de Deus, movermos e alargarmos as nossas tendas. Por consequência, você vai alargar suas tendas financeiras, a sua espiritual, a sua pessoal, por consequência da vitória espiritual. Mas tem que começar na minha mente e na sua mente. Nós vamos sair daqui hoje com uma mente, irmãos, como o Davi chegou. É muito bonito nós lermos a história do Davi e sabermos que ele venceu um gigante. Irmãos, que coisa linda, não é verdade? Podemos aplicar isso e dizer, nossa, Jesus vai vencer meus gigantes, mas quero ver você lá na frente dos gigantes. Se os homens de guerra não estavam com vontade de enfrentar o Golias, se os homens de guerra durante 40 dias ele se apresentou diante de Israel e não houve um homem que lutasse com ele, mas veio um camaradinha pequenininho, novinho, de gentil aspecto, e ele chega mais gigante do que o gigante. Enquanto Israel está com medo, ele chega pensando, quem esse camarada está pensando que é? Quem esse gigante está achando que ele é? Porque eu estou indo no nome de alguém que é muito maior e mais poderoso do que ele. Essa é a mente, irmãos. Eu quero te dizer, o seu trabalho vai querer roubar o seu tempo, as distrações, o seu celular vai querer roubar seu tempo, as amizades vão querer roubar seu tempo. A diferença é como você vai ser perseverante nisso. Como você vai lutar contra isso? Porque você está precisando conquistar. Às vezes não é externo, às vezes é interno. Às vezes você está tendo que conquistar você mesmo, que às vezes você já perdeu o controle da sua própria alma. Às vezes você já perdeu o controle dos seus desejos. Você não consegue mais viver uma vida de santidade. Você não consegue mais parar para orar. Você não consegue mais parar para ler a Bíblia e não sabe do que. Às vezes você está precisando que o Espírito Santo conquiste você de novo. Porque se você for uma conquista de Deus, você é dele para todo sempre. Se Deus conquistar o seu coração, e eu não estou dizendo que Ele tem que conquistar tipo ludibriano, não, irmãos. É conquistar de achar lugar dentro de mim, dentro de você, para Ele fazer morada, para Ele habitar conosco. Amados, eu falava com o pastor Geraldo esses dias acerca, a primeira notícia que a gente vê, a China liberando, já no começo de 2024 nós vamos anexar Taiwan. Aí você começa a ver agora, essa semana, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, vários países já bombardeando ali o Iêmen, vários rumores e burburinhos começando. Você vê tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas eu quero te dizer, querido, pode estar o globo da terra pode explodir a metade. Se Deus estiver conosco, nós vamos conquistar a outra metade, porque Deus protege a igreja dele, Deus protege o povo dele. Não estou dizendo que isso vai acontecer não, viu, irmão? Depois eu falo, pastor falou que vai explodir. Não estou falando nada disso não, é só uma força de expressão. O que eu quero dizer
É que não importa você chegar no ano, dar um pulinho e dizer: esse ano eu vou vencer. Você pode pular, rodar, você pode gritar, espernear. Se Deus não estiver com você, você não tem vitória. Amontoar coisas desta vida não é vitória. Vitória, irmãos, é no meio do caminho você guerrear, vencer, olhar para trás e não ter perdido ninguém que estava com você na batalha. Você olhar e vencer com a sua casa e você não perder a sua casa. Batalhar com a sua célula e a sua célula crescer. Batalhar junto com os irmãos da igreja e ver os irmãos da igreja junto com você. Isso que é vitória de Deus. Não há abatimento, porque Deus guarda o povo dele. É assim que Ele faz. Ele vai e protege. Você vai avançando, Ele vai te protegendo. E nós temos que ter isso. Filipenses capítulo 4 e verso 13. O que diz lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Provérbios capítulo 21. Eu já estou findando, irmãos. Provérbios 21, 31. Eu só quero fazer poucas menções agora, bem rápido. Provérbios 21 e verso 31, quem achou, diga amém. Eu não vou dizer amém porque eu não achei aqui ainda, peraí, pronto. 21, 31 diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a... Olha o que Deus está dizendo. Por que cavalo? Mas o que tem a ver cavalo comigo? É porque cavalo era a locomoção de guerra. Os carros de ferro, os cavalos. O que Deus está dizendo? Você pode preparar todo o arsenal, você pode preparar todas as armas, mas quem determina a vitória é o Senhor. Você pode fazer o que você quiser, você pode levantar todos os recursos da face da terra, você pode conseguir investidor de todos os lugares do outro lado do mundo, você pode conseguir exército maior do mundo, você pode juntar o exército dos Estados Unidos, o exército da Rússia, o exército da China, não vai juntar, mas você pode juntar eles todos, que mesmo assim, se Deus não abrir a boca para determinar a vitória, não vai ter vitória. Mas esse ano, irmãos, é uma chamada do Espírito Santo para conquistadores. Há uma chamada do Espírito Santo para homens e mulheres que vão conquistar nações. Pastor, como que eu vou conquistar nação se eu nunca saí de Nova Serrana? Você começa conquistando no seu joelho, lá no seu quarto. Você dobra o joelho, irmão, você não conquista só nações, você conquista a sua nação, você conquista a sua cidade, a sua casa, o seu bairro, a sua rua, com o seu joelhinho dobrado na sua casa. Porque quando você dobra o joelho e fala com esse Deus, Ele vai falar: levanta e move, porque eu sou com você. É isso que nós temos que entender. O cavalo vai se preparar, os recursos, você pode preparar tudo, mas se Deus não falar: eu vou abençoar, eu vou alargar, eu vou fazer. Um dia eu escutei algo, irmãos, e eu quero trazer isso aqui para os irmãos de uma forma bem clara, eu quero ser bem objetivo. Deus é um Deus de multiforme graça. Deus usa as pessoas em todos os lugares. Deus usa os médicos, Deus usa enfermeiros, Deus usa policial, Deus usa gente no exército, Deus usa gente lá no Ministério Público, Deus usa as pessoas lá no Congresso Nacional, parece que não, mas usa lá sim. Deus usa em vários lugares. Eu sei que tem pessoas que estão em determinados lugares para a glória de Deus. Eu sei que tem pessoas que estão em algumas empresas para a glória de Deus, mas entenda, irmãos, se você está em um lugar para a glória de Deus, a glória de Deus são almas. Se você é um bom empresário, Deus me chamou para ser empresário, então como empresário ganhe almas para Jesus. Na sua empresa, ganhe pessoas para Jesus. Eu estou trabalhando em tal lugar, então se você está em lugar, ganhe um para Jesus. Faça algo de conquista da parte de Deus na sua própria vida. Mas nós temos que entender, porque tem pessoas que falam assim: Deus me chamou para isso. Irmãos, Deus chamou todos os homens e mulheres, primeiro em Jesus, para morar com Ele, e em segundo, que ainda estamos aqui para sermos igreja dEle, atuante nessa terra. Eu quero te dizer, irmãos, esse ano vai ser um ano muito maravilhoso. E eu vou falar isso, irmão, pode ser até redundante, muito maravilhoso, mas eu quero dizer que eu estou esperando grandes coisas da parte de Deus. Quando eu vejo esse ano, irmãos, eu só consigo ver um campo grandíssimo. Como um dia Deus me deu uma visão, eu estava aqui orando, eu vi um campo muito grande. Muito obrigado, estou derretendo. Eu vi um campo muito grande e Deus falando assim: levante trabalhadores porque vai ser grande a colheita. Eu tenho certeza, irmãos, que com essa palavra eu entendi que a colheita está chegando. Mas é isso que nós temos que entender, a nossa vida tem que ser movida pelas conquistas de Deus. A melhor coisa é chegar como Paulo e dizer: eu combati o bom combate. Sabe, você chegar no final da sua carreira, você chegar lá e ver o Deus falando com Abraão: Abraão, você vai morrer. Quando você morrer, você vai estar em boa forma. E ele estava lá bem diante de Deus.
Você vê no findar da caminhada homens que fizeram como Paulo: eu combati o bom combate. Agora eu guardei, eu encerrei a carreira, agora estou guardando a fé. O que ele estava dizendo: eu fui um soldado valoroso, eu militei a boa milícia. Eu estava ali na boa milícia, eu era um bom militante da parte de Deus. Eu fiz o que era para ser feito, mas agora não preciso, agora estou guardando a fé. Por quê? Porque agora eu já vou estar com Ele, pertinho dEle, juntinho dEle. Vai chegar um dia, irmão, que nós vamos guardar a nossa fé também, mas nós temos que dizer: eu combati o bom combate. Nós temos que dizer: eu fiz o que Jesus me mandou fazer. Isso é a maior conquista que você pode deixar para alguém. Por mais que é maravilhoso, e a Bíblia diz que o homem bom deixa herança para os seus filhos, mas um homem bom mesmo é aquele que deixa um legado, como Abraão deixou, e Deus dá testemunho: ele vai ordenar a sua casa para me buscar. É você estar velhinho e ver seus filhos lá servindo a Jesus. Você vê seus netos servindo a Jesus. E eu não estou falando, pastor, então quer dizer que não serve. Tem pessoas que vão fazer escolhas erradas. Tem pessoas que vão ir para o caminho do Senhor. Mas se você ensinar ele no caminho desde pequeno, diz a palavra que ele vai crescer e não vai se esquecer desse caminho. Imagina, irmão, você olhar e falar assim: eu fiz o trabalho de casa, a minha casa está instruída. Pastor, e quando as coisas fogem do meu controle, já não compensa você. O problema, irmãos, é nós deixarmos as coisas sair do nosso controle pela nossa falta e pela nossa omissão. O que Deus vai fazer nesse ano, irmãos, e já está fazendo, é trabalhar o meu e o seu coração para nos alinharmos para a vitória. Toda vitória tem que ter alinhamento. O Davi só conseguiu levar a arca para Jerusalém, só conseguiu levar a arca de volta para onde ele queria, quando ele santificou as pessoas e colocou as pessoas certas nos lugares certos. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é como você acha, como você pensa. Está escrito, e a verdadeira sabedoria vem daqui. Diz assim Deuteronômio 31, verso 6: esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espantei diante dele, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Salmos 18, 29: com teu auxílio posso assaltar uma muralha, com o meu Deus posso transportar um baluarte. Romanos 8, 31: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, hoje eu falei para os irmãos que eu estou lendo assim, eu estou lá na frente na Bíblia, mas eu volto a ler mais um pouquinho do Abraão, do Isaac e de Jacó. É uma coisa, irmão, meu coração tá enlaçado nessa história essa semana. E hoje eu estava lendo antes de vir para cá um trechinho, de novo. Sabe aquele filme que você... Eu tenho gente que gosta de filme, eu gosto de ler a Bíblia. Esses dias eu estava lendo, eu fiquei... Minha Bíblia até vai rasgar, tanto que eu estou ali. Só uma força de expressão. Eu estava vendo, irmãos, o Jacó quase falecendo, e chega o José com Manassés e o Efraim. O Jacó vai lá, põe a mão na cabeça do Efraim com a sua mão direita e a mão esquerda na mão do Manassés. O José olha aquilo e fala: está errado, pai. Você está pondo a mão na cabeça do menor e tinha que ser na cabeça do maior. Vamos inverter o negócio. O Jacó vai falar assim: não está certo, meu filho. O menor vai ser maior do que o irmão dele. Irmãos, eu te pergunto, quem contou para o Jacó isso? Quem contou para o Jacó que o Efraim seria maior do que o Manassés? Quem contou para o Jacó que ele tinha que fazer isso? Quem contou para o Jacó quando ele vai falar ali do Rúben, do Simeão, e quando ele chega no Judá, quem contou para o Jacó dizendo: vai vir o Senhor de você, Judá? Quem foi que contou para ele, irmãos? O Espírito do Senhor que pousava sobre a vida dele. Porque ele era um homem que tinha comunhão. Ele já viu lá na frente aonde chegaria a posteridade, porque ele tinha tempo com o Senhor. Nós precisamos, irmãos, nesse ano ter esse tipo de visão. Vamos fazer algo e já vendo o resultado daquilo, porque o Senhor é conosco. Começarmos uma empreitada e sabermos aonde vai chegar, porque o Senhor irá nos direcionar. É isso que nós temos que viver esse ano. Uma visão muito mais atuante, uma visão de muito maior expansão, uma visão que vem do Senhor e exclusivamente dEle. Nós precisamos entender isso. Mas nós não podemos ser, irmãos, e fazer como o Josafá fez. Último texto. Você abra comigo que eu quero ler com você, segundo o livro das Crônicas de Israel.
Último texto que leremos aqui agora, 2 Crônicas 19, e verso 1 e verso 2. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz. Irmãos, Josafá está voltando da guerra, onde ele saiu com Acabe e fez guerra quando Deus falou que não era para fazer. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, é profeta aqui, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do... Boas coisas contudo se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparastes o coração para buscares a Deus. Só até aqui, amados. Deus vem, chama a atenção do Josafá e falou assim: Josafá, quem deu ordem para você fazer aliança com quem eu não tenho aliança? Quem deu ordem para você estar em sociedade com alguém que eu não tenho sociedade? Quem te deu ordem para você estar junto ao ímpio quando era para você se afastar dele? Quando você começa a ver, irmãos, o Moisés saindo lá, recebendo as promessas de Deus, Deus iria matar ele lá na estalagem, porque ele não tinha circuncidado seus filhos, até que ele circuncidou. Não importa quem você é, não é ninguém da alta na Bíblia, o único da alta é o Pai, o Filho e o Espírito, todos são da baixa. Todos merecem e precisam do Senhor, todos nós, desde o Abraão até o último homem que pisar na face da terra, eles carecem da misericórdia de Deus. Agora o Josafá vem e Deus diz: eu não dei ordem, você vai ter grande assolação, porque você fez aliança com quem você não deveria fazer aliança. E nós vivemos nessa época, irmãos, onde nós queremos fazer aliança com quem nós não queremos ter aliança, não poderíamos ter aliança. Nós queremos apoiar quem nós não precisávamos apoiar. Nós queremos ir ver alguém porque se diz em nome do Senhor, porque o Acabe era de Israel, ele era da tribo de Israel, ele era um rei que estava ali sobre o povo, mas ele era ímpio segundo os olhos do Senhor, porque ele não servia e não fazia algo diante de Deus. Nós não podemos, amados, fazer aliança com pessoas que não têm alianças com o Senhor. E nós não podemos apoiar aquele que Deus não apoia. Nós precisamos. Ele era um desviado. O Acabe era o desviado, só estava na posição, mas ele estava desviado. A pergunta é, irmãos, que tipo de visão nós vamos ter da parte de Deus e que tipo de apoio nós estamos fazendo hoje?